Muito bem. Então, vamos iniciar a nossa correção. Complete corretamente as frases a seguir. O número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons, porque um átomo tem prótons igual ao número de elétrons. A massa relativa de um próton equivale à massa de um nêutron, tá? A gente tem que lembrar que quando eu vou calcular a massa do átomo, eu somo a quantidade de massa eu somo a quantidade de prótons e de nêutrons. O número atômico corresponde à quantidade de prótons, certo? E é representado pela letra Z. A soma de prótons e nêutrons corresponde ao número de massa, que é representado pela letra A. Um elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Lembrando que número atômico é prótons. Isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Lembra? O P, prótons. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma em um íon de carga positiva, denominado cátion. Tudo bem até aqui? Podemos continuar nossa correção? Lembrando que não escrevam, porque eu não estou acompanhando. Então, vou precisar de um ok aí. Tá ótimo, obrigada. Nossa, muito obrigada. Muito bem. Vamos para a nossa próxima questão. Por que o átomo é considerado um sistema eletricamente neutro? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, positivo igual a negativo é neutro. Explique por que apenas as partículas do neutro são consideradas. Oi. Você vai escrever que um átomo é neutro quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. Quando o número de prótons for igual ao número de elétrons. De nada. Explique por que apenas as partículas do núcleo são consideradas para determinar a massa do átomo. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons têm massa considerável. E os elétrons têm massa desprezível, ok? Eu só consigo considerar a massa do próton e do nêutron. Tudo bem para essa resposta? 4. O que caracteriza os diversos elementos químicos conhecidos? Bom, o que caracteriza é o número de prótons. Cada elemento químico tem um número de prótons diferentes. Por isso, a gente tem uma diversidade de elementos químicos. Se um elemento químico tem o mesmo número de prótons que um outro elemento químico, eu estou falando do mesmo elemento. Tudo bem? Lembra que a prof falou que o próton seria o RG do átomo, né? É só dele. Então, quando eu tenho 7 prótons, só aquele átomo tem 7 prótons. Exercício 5. Estamos falando do elemento químico nitrogênio, que tem 7 prótons e 7 nêutrons. Qual é o número atômico do nitrogênio? 7. Quantas partículas estão dentro do núcleo? No núcleo eu tenho prótons e nêutrons, então 7 mais 7, 14. Qual é a massa? Quem determina a massa é o núcleo do átomo. É a quantidade de prótons mais nêutrons. 7 mais 7, 14. Quantas cargas estão presentes na eletrosfera desse átomo? Se eu estou chamando ele de átomo, é porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, então é 7 também. E como eu represento esse elemento? N, que é seu símbolo, a massa vai em cima e os prótons embaixo.
Dúvidas? Não? Posso prosseguir? O quadro agora. Veja, eu tenho os elementos e os símbolos e tenho algumas informações da forma representativa do átomo. Então, Z, o que significa Z? Z é o número de prótons. Z é número atômico, número atômico é igual ao número de prótons. Então, esse número que fica aqui embaixo é 9. Do magnésio é 12. Do potássio, 19. Do cobre, 29. E a massa? 19. Do magnésio, 24. Do potássio, 39. E do cobre, 63. O número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu vou repetir a informação. Todos os átomos estão neutros. Por quê? Porque eu não estou vendo carga positiva e negativa aqui, ó. Se não tem carga nenhuma, quer dizer que o número de elétrons é igual ao número de prótons. E nêutrons, como que eu vou descobrir? Eu vou pegar a massa e diminuir os prótons. Então, 19 menos 9, 10. 24 menos 12, 12. 39 menos 19, 20. 63 menos 29, 34. Determina nêutrons através da diminuição da massa com os prótons. Tudo bem? Perfeito. Agora ele colocou uma representação de um átomo que tem 12 prótons, 11 prótons e 12 nêutrons. E aí tem os elétrons na eletrosfera. 2 aqui na primeira camada. Tem 8 na segunda camada. E mais um aqui. Então, tem 11 elétrons também. Então, vamos lá. Quantos prótons? 11. Quantos nêutrons? 12. E quantos elétrons? 11. O sistema está eletricamente neutro? A resposta correta é sim. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? E de acordo com a IUPAC, esse elemento, eu vou ter que ir lá procurar. Quem é o elemento que tem 12 de prótons? É o sódio. Símbolo dele, Na. Aí vai ficar 23 em cima, que é a somatória de tudo que está no núcleo, e 11 embaixo, que é a quantidade de prótons. Compreenderam como fica a representação? 23 em cima, Na e 11 embaixo. Posso continuar a correção? Sim, né? Então, vamos lá. Agora é o iodo 127, tá certo? Iodo 127. O iodo 131 e 53 é um radioisótopo do iodo. E ele é usado para tratamento de câncer e distúrbio de glândulas da tireoide, certo? Ele pergunta, qual é o número de prótons do iodo? O número de prótons é o número que está embaixo, 53. Qual é o número de elétrons? Bom, se não tem nenhuma carga positiva ou negativa, 53 também. Qual é o número de nêutrons? Ué, vai pegar a massa, 131, menos 53. O total é 78. Ok? E aí ele fala assim, ó. Qual a classificação? Ó, iodo 127, iodo 131. Eles são isótopos, isóbaros ou isótonos? Eles são isótopos, porque eu falo iodo e iodo. E para ser o mesmo elemento, tem que ter o mesmo número de prótons. A massa deles é que é diferente. Entenderam o que eu expliquei aqui? Se
Se o exercício falasse iodo e potássio, aí não é o mesmo elemento, não tem o mesmo número de prótons. Mas ele fala iodo 127, que é a massa, e iodo 131. Se continua sendo o mesmo elemento químico, é isótopo. Ok? Agora vamos para o exercício 9. Quantos prótons tem o potássio? 19. Quantos nêutrons? 39 menos 19, 20. Quantos elétrons? 19, porque o potássio está neutro. Agora, esse potássio aqui está neutro? Não, olha uma carga positiva aqui. Então, ele continua tendo 19 prótons, 20 nêutrons, e aquilo que a Pro falou. Mas na química é menos. Então, se ele tem mais um aqui, qual que é o resultado aqui? Menos um aqui, 18. Sim? E aí o potássio perde elétrons e é chamado de cátion. Entenderam aqui? Mais é menos. Eu tiro sempre do elétron. Não mexo no próton, não mexo no nêutron. O de baixo, que é o oxigênio. 8 prótons, 16 menos 8 é 8, a quantidade de nêutrons. Como esse oxigênio está neutro, tem 8 elétrons. O do lado não está neutro, tem 2 menos. E menos na química é mais no elétron. Então, se ele tem 8 prótons, ele vai ter 10 elétrons. Então, o oxigênio é um átomo que ganha 2 elétrons e ele é chamado de ânion. Tudo bem até aqui? Vocês estão entendendo? Dúvidas? Sim. Pode falar. O número de cima é a massa, é o peso do átomo, é a somatória dos prótons mais nêutrons. Eu só consigo Pode falar, desculpa. Perfeito. E o de cima é a massa. Com a massa e com os prótons, eu consigo determinar os nêutrons, porque nêutron é massa menos os prótons. Se eu não te informar a massa, você não consegue determinar os nêutrons. De nada. Mais alguma dúvida? Quem estava fazendo a pergunta? Porque só pela voz eu não consigo reconhecer. Ah, ok, Pedro. Então, olha que importante agora o exercício 10. Considere o átomo de cloro, que tem 17 prótons e 18 nêutrons. Com prótons e com nêutrons, o que eu consigo descobrir do cloro? Eu consigo determinar a massa dele, porque a massa é a somatória dos prótons mais os nêutrons. Deu para entender? E esse número vai em cima. De nada. E ele está dizendo que esse átomo de cloro ganha um elétron, ok? Então vamos responder as perguntas. A primeira, qual é o número de massa? Eu vou ter que somar o 17 com o 18 e vou achar o número de 35. 17 mais 18, 35. Quantas partículas básicas há no seu núcleo? Tem 35 partículas, porque o núcleo é prótons mais nêutrons. Ok? Quantas cargas estão presentes na eletrosfera? 18. Por quê? Porque ele falou que tem 17 prótons e ele ganha um elétron. Se ele fosse um átomo neutro, ele tinha 17 elétrons, mas ele ganhou mais um. 17 mais um, 18. E aí ele vai ser um cátion ou ele vai ser um ânion, uma vez que ele ganhou elétrons? Ele vai ser um ânion. Porque o ânion são os íons que ganham elétrons.
E aí, ele pede para você fazer a distribuição eletrônica do ânion de cloro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Só um momentinho. Pá, desculpa, foi no local errado. A distribuição eletrônica é essa aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ok? Essa é a distribuição eletrônica do ânion. Confere aí. Podemos continuar com a correção? Tá bom, estou aguardando. Pronto? Tá ótimo. Vou voltar lá, turma. Lá no nosso livro. Muito bem. Aí mais uma tabela, só que agora essa tabela traz os elementos na forma de íon, tá bom? Então, Z, que é o mesmo número de prótons que é o que está embaixo, ó, 9, 12, 16, 26, não mudou. A massa, 19, 24, 32, 56, não mudou. Os números de prótons, não mudam. O que vai mudar é o número de elétrons, onde menos é mais. Então, se eu tinha 9 prótons, eu vou ter 10 elétrons. Onde eu tinha 12 prótons mais é menos, eu vou ter 10 elétrons. Onde eu tinha 16 prótons e aqui é 2 menos, 18 elétrons. E onde eu vou ter 3 mais, eu tinha 26, eu vou ter 23. Então, toda vez que eu tiver uma carga positiva, o número de elétrons vai ser menor do que o número de prótons. Toda vez que eu tiver uma carga negativa, o número de elétrons vai ser maior do que o número de prótons. Porém, o número de prótons e o número de nêutrons não são alterados porque eles estão no núcleo do átomo. Então, 19 menos 9, 10. 24 menos 12, 12. 36 menos 16, 16. 56 menos 26, 30. Tudo bem? A única alteração é no número de elétrons. Podemos continuar? Na tabela periódica atual, os elementos estão distribuídos em ordem crescente de quê? Ordem crescente de prótons, de número atômico. Alternativa C. 13. O elemento X está no quarto período no grupo 13. O W, quinto período, grupo 17. O Y, terceiro período, grupo 18. E o Z, sexto período, grupo 7. Ele pede para você colocar na tabela. Então, o que você tem que fazer? O período, você vai contar aqui, ó, na horizontal. 1, 2, 3, 4. Aí, grupo 17, você vai aqui na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13. Ah, o X é aqui. Então, confere aí
Vê se vocês acertaram e se eu preciso esclarecer alguma dúvida. Agora é a hora. Tudo certinho? Acertaram tudo? Oi. O íon trivalente, por exemplo, o ferro? O ferro é um. O ferro é um. Aonde esse daí, querida? Ah, tá bom. Então, olha só. O que é o íon trivalente? Seria esse ferro aqui. Então, trivalente tem três unidades na valência. Trivalente. Aí ele pode ser positivo ou negativo. No caso do ferro, é positivo. Então, ferro trivalente quer dizer que tem 3 prótons a mais do que elétron. 26 prótons e 23 elétrons. Ele é trivalente. Sim, você vai colocar 3 elétrons a menos, porque mais é menos. Por exemplo, o enxofre é um bivalente. Só que, presta atenção, ele tem 2 elétrons a mais. Então, se ele tinha 16 prótons, agora ele tem quantos elétrons? 18. 2 elétrons a mais. Isso, isso. Mas ele vai te dizer, se eu falar assim para você, olha, eu quero um cátion trivalente, então é positivo. Eu quero um ânion trivalente, é negativo. Imagina. O próximo exercício, ele pede para você fazer a distribuição eletrônica dos 4 elementos. Então, essa é a distribuição eletrônica nas camadas. Então, corrija aí. Depois que você fez a distribuição, ele pergunta quais os elementos pertencem ao mesmo período. Quem pertence ao mesmo período é o flúor e o neônio. Por quê? Porque os dois têm 2 camadas de valência. Está no mesmo período. Quem pertence ao mesmo grupo? Os elementos que têm o mesmo número de valência na última camada. Quem é, então? É o flúor e o bromo. 7 e 7. Então, quem pertence ao mesmo grupo? Flúor e bromo. Porque quando eu fiz a distribuição, ficou o mesmo número de valência. E quem pertence ao mesmo período? O flúor e o neônio. Por quê? Os dois têm 2 camadas. O sódio tem 3, o bromo tem 4. Sim, turminha? Entenderam? Tá bom, então vamos prosseguir. Aqui agora ele está pedindo para você escrever a distribuição eletrônica dos elementos do mesmo grupo e a distribuição eletrônica dos elementos que têm o mesmo subnível de camada. Então, é do flúor com o bromo e colocar o subnível deles. Os dois terminam, ó, S2, P5, tá vendo? É a última camada de valência dos dois. Onde eles terminam? 4, S2, P5, S2 e P5. Os dois têm iguais. Tudo bem? Perfeito. Pessoal, vocês conseguiram entender esses exercícios? Eu acho que agora a gente está liberado, sim. Então, agora, eu vou colocar aqui que a gente já corrigiu essas páginas e a gente vai continuar com
o nosso conteúdo do livro 2 que nós já iniciamos na outra aula, tá? Na outra aula, a gente já iniciou os exercícios. Volume 2 agora. Vamos lá. O que nós estamos aprendendo agora no volume 2? Nós estamos aprendendo a tabela periódica e como os elementos buscam uma estabilidade nuclear, tá? Então, como que te forma as moléculas? Como as moléculas são formadas? Então, a gente aprendeu que todo elemento químico tem o desejo de ter a última camada completa, como os gases nobres. Os gases nobres, eles não... a gente não vai encontrar substâncias formadas por gases nobres, né? Eles não formam compostos, tá? Por quê? Porque ele tem a última camada de valência completa. Porém, os outros elementos vão buscar essa estabilidade. De que jeito? Ou doando elétrons, ou recebendo elétrons, tá certo? Então, por exemplo, quando eu faço a distribuição eletrônica e sobra um elétron na última camada, é o caso, por exemplo, do lítio. O lítio ele tem 3 elétrons, então fica 1s2, 2s1. É mais fácil o lítio doar esse elétron do que ele receber mais 7, concorda comigo? Para ele ficar com a última camada completa, é mais fácil que ele doe esse último elétron. Então, os metais têm facilidade em doar elétrons, ok? E os metais são todos os que são azuis na tabela periódica. E os ânions são aqueles que têm facilidade em receber o elétron. Por isso que grande parte dos nossos compostos são formados por um metal e um não metal. Vamos pensar no sal de cozinha. Fórmula do sal de cozinha, NaCl. É o Na, que é um metal, com o Cl, que é um não metal. É um doando e o outro recebendo, buscando assim a sua estabilidade eletrônica, tá? Todo elemento químico vai buscar a sua estabilidade eletrônica. Que tipo de ligação esses elementos podem estar fazendo entre eles? É o que a gente vai ver agora. A primeira ligação que nós vamos estudar são as ligações covalentes. O que seriam ligações covalentes? São ligações formadas por átomos, tá certo? Que querem receber elétrons. Então, grifa aí no seu livro, a ligação covalente ocorre entre átomos de elementos que tendem a receber elétrons, em geral os não metais. Então, eu posso concluir que uma ligação covalente é formada por não metal. É um não metal com um não metal. E isso a gente encontra direto no ar atmosférico. Eu não encontro a molécula de H2, hidrogênio não é metal, que se ligou a outro hidrogênio que também não é metal. H2O, hidrogênio é metal? Não. Oxigênio é metal? Não. Mas forma uma molécula? Forma a molécula da água. Que tipo de ligação faz a molécula da água? Ligação covalente. Por quê? Nem o hidrogênio e nem o oxigênio são metais. Se os dois estão querendo receber, como que eles vão fazer uma ligação? Que tipo de ligação é essa? É uma ligação de compartilhamento de elétrons. Um supra a necessidade do outro compartilhando. Você não pode doar o que você não tem. O que você pode é compartilhar. Por exemplo, alguém fala, me dá uma borracha? Ah, mas eu só tenho uma. Se você der a sua borracha para o seu amigo, você vai ficar sem, ok? Então, qual a melhor opção? Você pode falar para o seu amigo, nós podemos compartilhar a borracha. Ora, você está com a borracha,
ora eu estou com a borracha. Então, há um compartilhamento da borracha. Então, esses elementos que querem receber, eles não podem doar. Então, eles vão compartilhar os elétrons, eles vão aproximar os elétrons e suprir essa deficiência eletrônica. Então, ó, o átomo do hidrogênio que estava aqui sozinho, isolado, encontra com outro átomo de hidrogênio que está isolado, e os dois estão precisando, a melhor maneira deles suprir essa deficiência eletrônica é fazendo um compartilhamento de elétrons. Tá vendo? Um fica próximo do outro, compartilhando o elétron e ficando com a distribuição semelhante ao gás nobre, o menor deles, que é o hélio. O que é ligação covalente? Compartilhamento de elétrons entre átomos que pretendem a receber elétrons, tá certo? Os não metais. Tudo bem até aqui? Posso prosseguir? Como que fica? 3 maneiras da gente representar isso. Fórmula molecular, fórmula eletrônica e fórmula estrutural. Isso é mais o conhecimento de vocês, tá? Quando eu falar fórmula molecular, é o H2. A fórmula eletrônica, eu preciso colocar quantos elétrons cada um tem. E a fórmula estrutural, cada tracinho corresponde a uma par de elétrons compartilhar. Aí nós vimos o átomo de oxigênio, que no caso, na última camada, eles têm 6 elétrons, para chegar no 8 faltam 2. Então, neste caso aqui, o oxigênio ó, compartilha 2 pares de elétrons. Por isso que tem 2 tracinhos aqui. Tudo bem até aí? Todos esses exemplos que a Pro passou aqui é de ligação de substância simples, mas eu posso ter substância composta. Por exemplo, a nossa molécula de água. O oxigênio não é metal, o hidrogênio não é metal, vai compartilhar elétrons, certo? O oxigênio precisa de 2. O hidrogênio só pode doar 1. Por isso que para formar a molécula de água, eu preciso de 2 hidrogênios. Ok? Tudo bem até aqui? Eu vou repetir de novo. Ligação covalente é compartilhamento de elétrons. É uma ligação entre não metal e não metal. Então, eu olho para a substância, é um não metal, ele está fazendo compartilhamento de elétrons. Por que eles vão compartilhar? Porque eles estão precisando, e quando você está precisando, você não pode doar, ok? Tudo bem? Muito. Aí, eu gostaria que você... Nós já preenchemos essa tabelinha aqui, ó, da página 6. Então, é interessante que vocês preencham. Preencha, sim? Então, por favor, preencham aí. Terminando, me dê um ok para eu continuar com a minha explicação. Ok, turminha? Podemos continuar? Sim? Então vamos lá. Compostos moleculares e covalentes, tá certo?
Existem moléculas muito grandes que fazem parte de uma classificação na química que chama química orgânica, tá? Onde essas moléculas são formadas por muitas moléculas de carbono. Quais são essas moléculas conhecidas como compostos moleculares? Exemplo deles é a glicose e a sacarose. A sacarose é esse açúcar de mesa que você usa em suco, em café. E a glicose é aquela solução que eles injetam em vocês quando vocês estão desidratados ou estão com virose. Aí vai no hospital, toma soro com glicose, tá? Então, glicose e sacarose, que tem um montão de carbono, são conhecidas como moléculas, compostos moleculares, tá certo? Também estão fazendo ligação covalente, estão compartilhando elétrons. Monóxido de carbono, porque carbono não é metal, oxigênio não é metal, água. Então, alguns exemplos de ligação covalente, de compostos por ligação covalente, tá bom? Nós temos a celulose, que faz o papel. Nós temos o grafite, que é só carbono. O diamante, que é carbono também. A diferença é na estrutura. O grafite que você escreve, o carbono tem essa estrutura aqui. E o diamante, que é também carbono, o carbono faz essa estrutura aqui. Tá certo? Então, você vê o mesmo elemento químico, mas a sua estrutura, as ligações covalentes são diferentes, formam moléculas diferentes. Tá certo? Sim? Ó, o grafite é formado de carbono, é um sólido, macio e preto, a estrutura. O diamante é sólido, é duro, é transparente e precisa de altas temperaturas para ser formado. Tudo bem? Então, nós falamos que alguns elementos químicos têm formas alotrópicas, quer dizer, eu encontro substâncias com características diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. O que vai estar mudando aí? As ligações entre os átomos. Tudo bem? O carbono tem inúmeros, tá? Tem o fullereno, o grafeno. Então, encontro carbono com várias características alotrópicas. A gente vai aprender muito sobre isso no segundo ano do ensino médio, quando a gente vai falar sobre as propriedades físico-químicas. Porque a gente vai ver que há uma diferença. Essas ligações covalentes vão fazer toda a diferença nas características dessas moléculas, ok? A próxima ligação é a ligação iônica. O que é ligação iônica? Quando eu falo iônica, você vai lembrar de íons. E quando você lembra de íons, você vai lembrar de cátion e de ânion. Então, a ligação iônica é formada por um cátion e um ânion, ok? Então, a ligação iônica é sempre formada por um metal, que é um cátion, com um não metal, que é um ânion. Ligação iônica é a interação entre íons, entre um cátion e um ânion, ok? Uma ligação iônica que está presente na nossa vida na molécula de sal, no cloreto de sódio. Eu tenho o sódio, que é um metal alcalino, que faz ligação com o cloro, que é um halogênio. O metal, querendo doar o elétron da última camada, percebam, 3s1. E se a gente olhar a última camada do cloro, ele tem 7 elétrons. Está faltando 1 para chegar no 8. Então, o sódio doa esse elétron para o cloro. Aí o sódio fica com a última camada com 8 elétrons. E o cloro com 8 elétrons na última camada. Veja.
Se o sódio doa esse elétron que está sozinho aqui nessa camada, ele passa para cá, a última camada do sódio fica com 8 elétrons e fica com a estabilidade nuclear de 8 elétrons. E o cloro que está faltando exatamente mais um elétron, fica estável também. E aí ele forma a nossa molécula NaCl, onde Na é um cátion porque doou um elétron, e o cloro é um ânion porque recebeu esse elétron. Então, a ligação iônica é sempre formada por um elemento que quer doar e um elemento que quer receber. Enquanto que na ligação covalente, os dois estão querendo receber, então a única saída é compartilhar. Fica próximo. Tá vendo aqui? Aqui não fica próximo. Ele cede o elétron para o outro íon. Entenderam? Sim. Eu espero que sim. Me responde. Sim, né? Então tá ótimo. Então, vamos ver outra interação de ligação iônica. Ó. Magnésio. Terminou em 3s2. É mais fácil ele doar esse elétron ou ele ganhar 6? É mais fácil ele doar 2. Concorda? Então, e além de tudo, magnésio é um metal. Então, o magnésio está doando 2 elétrons. E o flúor tem 5 mais 2, 7 elétrons na última camada. Está faltando 1. Só que o magnésio quer doar quantos? 2. E o flúor quer quantos? 1 só. Então, o que acontece? Eu vou precisar de 2 flúores para o magnésio ficar bem. Porque aí ele vai doar 1 elétron para esse flúor e ele vai ficar com 8. E esse aqui para o outro flúor. Ok? Então, se o meu cátion tem 2 elétrons para doar e meu ânion só está precisando de 1, eu dobro a quantidade de ânion para formar minha molécula. Tá certo? Então, Mg2+, se uniu com flúor menos. Então, eu uso a regra, deixa eu ver se aqui ele mostra. Não. Eu uso a regra de escorregar. Então, esse número 2 escorrega e vem para o flúor. E esse 1 escorrega e vem para o magnésio. Porque aí você não tem que ficar pensando quantos elétrons tem na última camada. Você pensa assim, o magnésio quer doar 2. E o flúor está precisando de 1. Eu jogo o 2 do magnésio no flúor e o 1 do flúor no magnésio. Aí eu já vou saber que vai ser MgF2. Deu para entender o que a Pro acabou de explicar? Sim? Não? Tá, então eu vou fazer o seguinte, para quem não entendeu muito bem, vamos prestar atenção aqui no alumínio. Quantos elétrons o alumínio quer doar? Ó, que ele tem na última camada. 2 mais 1? Quantos? Falem aí, por favor. 3. Então, ele quer doar 3, ok? E o oxigênio, quantos elétrons ele tem na última camada? 6. Então, o alumínio é 3 mais. Todo mundo concorda comigo que alumínio é 3 mais? E o oxigênio é 2 menos. Está precisando de 2. Então, o que acontece? Você joga o 3 do alumínio no oxigênio e o 2 do oxigênio no alumínio. E aí a fórmula correta é 2 alumínios para 3 oxigênios. Conseguiram entender? Sim? Sim, turminha? Sim. Ah, que bom. Eu vou parar aqui um pouquinho com a explicação.
Vou parar de compartilhar minha tela. Agora vocês estão vendo quem na tela, por favor? O Bruno? É isso? Parou de compartilhar, né? Eu gostaria que vocês fossem para a página 16 do seu livro. Página 16 do livro. Exercício 1. Vamos colocar em ordem o que a gente aprendeu até agora? Então, nós vamos para, eu vou escrever aqui, nós vamos para página 16 e no exercício 1. Eu vou dar uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês realizarem esse exercício. São 5h18, tá certo? 5h21, a gente começa a corrigir. O Gustavo não está na aula? Então, vão corrigindo o exercício.